Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 4ª sessão ordinária do período do primeiro biênio de 2025. Peço ao secretário desta casa que faça a leitura da ata da 3ª sessão ordinária realizada no dia 11 de março de 2025. Ata da Câmara Municipal de Vereadores de Itapremutar, referente à 3ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025, realizada no dia 11 de março de 2025. No dia 11 de março, às 7 horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal de Itapremutar, deu início à 3ª sessão ordinária do primeiro período do primeiro biênio legislativo. Perante a referida Câmara, especialmente reunida para este fim, e presentes os vereadores Erilane Machado, Ilane Damascena, João Santana, Jorge Oliveira, José Pires, Lucilene Almeida, Manuela Almeida, Marcel Correia, Maria Lúcia Santana Santos, Ubirajara Mendes de Queiroz e William Lima de Jesus. Em seguida, havendo quórum legal para a abertura desta 3ª sessão ordinária, com a presença de 11 vereadores registrados no livro de ponto, na página 148, o senhor presidente desta Casa de Leis, o senhor vereador Jorge Alves de Almeida Oliveira, na forma regimental, declarou aberta a 3ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025. Assim, o senhor presidente agradeceu a presença de todos os vereadores, dos funcionários, do público presente e de todos que acompanham a transmissão desta sessão através da página oficial da Câmara Municipal de Itapremutar no Facebook. Pequeno expediente. O senhor presidente iniciou o pequeno expediente solicitando ao segundo secretário da mesa diretora, Marcel Correia, que efetuasse a leitura da ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025. Visto que, por mais que tenha sido publicada a pauta da segunda sessão ordinária, a mesma não ocorreu por motivos de força maior. Em seguida, o senhor presidente colocou a ata da primeira sessão ordinária em discussão e votação, onde foi aprovada por 10 votos. Desta forma, designou a secretaria desta Casa que recolhesse as assinaturas de praxe dos vereadores que votaram favorável. Em seguida, o senhor presidente solicitou que fizesse a leitura das correspondências dirigidas a esta Casa nesta data. Ao final da leitura das correspondências, o senhor presidente declarou que, com base no regimento desta Casa de Leis, o pedido de renúncia do cargo de primeiro secretário, feito pelo vereador João Santana dos Santos, está aceito de forma automática, uma vez que não cabe deliberação em plenário. Ademais, o senhor presidente encerrou o pequeno expediente e passou para inscrição e sorteio dos vereadores que farão uso da tribuna livre durante o grande expediente, tendo 5 vereadores inscritos. Assim, o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde deu-se início à formação das comissões permanentes. Após conferir o interesse dos nobres vereadores em participar das comissões, o senhor presidente apresentou uma proposta para a formação das mesmas. Após apresentada, o vereador William Lima de Jesus, juntamente com a vereadora Manuela Machado de Almeida, demonstraram interesse na Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Com isso, o vereador William solicitou uma alteração na proposta apresentada, alegando que, de acordo com seu entendimento, da forma que está, a proporcionalidade não está sendo respeitada. Após um amplo debate feito na plenária, o senhor presidente suspendeu a sessão por 5 minutos, para que os vereadores William Lima, PP, Marcel Correia, Federação, Manuela Almeida, União Brasil, e João Santana, PSD, entrassem em um consenso a respeito da formação das comissões da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Ao retornar aos trabalhos, a vereadora Manuela Almeida resolveu ceder sua possível vaga na Comissão de Justiça, Legislação e Redação, sendo apresentada a nova proposta ao presidente, onde seria composta por um membro do PP, um membro do PSD e um membro da Federação. Com isso, havendo consenso dos demais, o presidente aprovou a mesma. A seguir, foi discutida a formação da Comissão de Finanças e Orçamento com os vereadores Ilane Damascena, PP, Ubirajara Queiroz, PSD, Maria Lúcia Santana, Federação e Manuela Almeida, União Brasil. Demonstraram interesse. Após uma breve deliberação, não houve consenso entre os vereadores. Com isso, o vereador William Lima de Jesus propôs que todas as comissões fossem criadas sem os vereadores do PP e União Brasil, e que o critério a ser utilizado ficaria à disposição da presidência. O vereador Ilândio, juntamente com a vereadora Manuela, concordaram com a proposta feita pelo vereador William. Com isso, o presidente solicitou ao jurídico desta Casa
que elaborasse a formação das comissões de forma proporcional, atendendo ao que foi solicitado pelo vereador William, ou seja, sem a presença dos vereadores do PP e do União Brasil. Ao ser questionado se seria possível ter a presença de um vereador em mais de uma comissão, o jurídico desta casa, por meio do presidente, afirmou que, no regimento interno, não há impedimento com relação a isso. Em seguida, a sessão foi suspensa por 2 minutos para que os vereadores discutissem a respeito da formação das comissões, com a presença apenas dos vereadores do PSD, PSB e Federação. Ao retornar aos trabalhos, o vereador William renunciou de sua vaga na Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Com isso, a formação anterior deixou de existir. Em seguida, o presidente leu uma nova proposta de formação das comissões, apresentada pelos vereadores do PSD, PSB e Federação, sendo estas as seguintes: Comissão de Justiça, Legislação e Redação, formada por Elone Miranda, José Pires e Marcel Correia. Comissão de Finanças e Orçamento, formada por Marilúcia Santos, João Santana e Ubirajara Queiroz. E a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Educação, formada por Elone Miranda, João Santana e Marcel Correia. Ademais, colocou a proposta de formação das comissões em votação, onde foi aprovada por 11 votos. Em seguida, o vereador William Lima, representante do PP nesse legislativo, solicitou que constasse em ata que o mesmo abriu mão de fazer parte das comissões porque houve uma falta de entendimento quando chegou na formação da segunda comissão, que seria a de Finanças e Orçamento, onde o vereador William, juntamente com os vereadores de oposição, entende que não foi respeitada a proporcionalidade, sendo que 2 partidos já haviam indicado um membro para a primeira comissão, que seria de Justiça, Legislação e Redação. E na segunda comissão, que seria de Finanças e Orçamento, os mesmos 2 partidos também indicaram. No entanto, como a oposição cedeu sua vaga na primeira comissão, ficou subentendido que os partidos, em especial a Federação, iria ceder. Porém, como não cedeu, a oposição pediu que fosse formalizado da forma que entendesse que fosse cabível. Acrescentou ainda que estudaria a decisão tomada. Não havendo mais o que se tratar na ordem do dia, encerrou-se e foi dado início ao grande expediente, no qual o senhor presidente foi chamando os vereadores inscritos de acordo com a ordem do sorteio, para que fizessem suas explanações pelo tempo regulamentar de 5 minutos, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Não havendo mais o que se tratar, o senhor presidente declarou encerrado o grande expediente. Ao final, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Erlone Machado, Irone Damascena, João Santana, Jorge Oliveira, José Pires, Lucilene Almeida, Manuela Almeida, Marcel Correia, Marilúcia Santos, Ubirajara Queiroz e William Lima. Prontamente, o senhor presidente convocou a todos para a 4ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025, a ser realizado no dia 18 de março, às 19 horas do corrente ano. Então, agradecer a presença de todos os vereadores, do público presente, de todos que acompanham a transmissão desta sessão através das redes sociais, e então declarou encerrado os trabalhos dessa 3ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025, a qual lavrei a presente ata, que será então lida na próxima sessão, discutida e colocada em votação. Se aprovada, seguirá assinada por mim, pelos demais vereadores e pelo senhor presidente. Tapiramuntá, 11 de março de 2025, e abaixo o espaço para os vereadores assinarem. Obrigada, Jonathan. Antes de colocar a ata para discussão, eu queria justificar a ausência do excelentíssimo senhor presidente Jorge Alves de Almeida Oliveira. Por motivo de força maior, ele não pôde estar aqui hoje presidindo essa sessão. É por isso que eu estou. E também do vereador Marcel. Com referência à ata, coloco a ata em discussão. Boa noite, nobre colega presidente da Câmara hoje, Terina, vereadora Marilúcia. Boa noite aos nobres colegas vereadores. Com relação à ata, com a leitura, nobre presidente, eu entendi, foi meu entendimento, de que a comissão já havia sido formalizada, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação. E o vereador William, ao retornar do bate-papo, do intervalo de 5 minutos, o vereador renunciou. Se a ata ficar assim, eu entendo que a renúncia foi de forma equivocada e que as comissões não vai ter validade. Porque, conforme o regimento, visto que está aplicando o que não tem no regimento, que é uma situação que a gente vai conversar muito aqui, o jurídico e os outros vereadores. Será que tudo que não tem no regimento pode ser feito? Por exemplo, 2 membros em cada comissão, beleza. Com relação à renúncia,
O regimento diz que a única forma válida para a renúncia, de acordo ao artigo 47, diz o seguinte, 48, parágrafo 1º, a renúncia de qualquer membro de comissão só produzirá efeito mediante requerimento escrito e lido em plenário. Se o entendimento for que a comissão já está formalizada conforme a leitura da ata ali demonstra, eu não fiz essa renúncia, esse requerimento. Então é válido, o jurídico pode nos ajudar se a presidente não souber dar resposta, ou mudar o texto da ata, né? Porque no meu entendimento, se a ata ficar daquela forma, não produz efeito na formalização das comissões. Se a presidente tiver resposta, pode dar resposta. Vereador, eu vou pedir ao jurídico para me auxiliar na sua resposta, tá? Então, vereador William, como não houve nomeação, não houve nomeação, então não teve comissão formada. Então, no meu entendimento, precisa mudar o texto na ata. Porque, baseado na leitura, esse foi o meu entendimento. Foi formalizada a comissão e depois dos 5 minutos eu retornei aqui e renunciei à vaga.
Ei, som. 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 Após a discussão, peço ao secretário desta casa que leia a correção que foi feita na ata. Ao retornar aos trabalhos, o vereador William confirma que, diante da falta de consenso, não participará de nenhuma comissão, por entender que não fora respeitada a proporcionalidade partidária. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem for favorável, mantenha-se como se encontra. Quem for, ao contrário, se manifeste. Peço ao secretário... Foi. Já foi. Ata aprovada por 8 votos. Peço ao secretário desta casa que recolha as assinaturas. Ei. Neste momento, peço ao secretário desta casa
que leia as correspondências dirigidas a esta casa no período de 12 de março até hoje, dia 18 de março de 2025. Ofício número 119/2025. Itaperamutá, Bahia, 14 de março de 2025. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes para a Câmara de Vereadores de Itaperamutá. Senhor Presidente Jorge Alves de Almeida Oliveira. Indicação de representação para compor a equipe técnica para monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, PME. Venho, através do presente, solicitar a esta Casa da Cidadania a indicação de um ou uma representante do Poder Legislativo para integrar a equipe técnica para monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, PME. Sem mais para o momento, desde já agradeço pelo pronto atendimento. Atenciosamente, Janilda dos Santos Ferreira, secretária municipal. Recebido em 17/3/2025 por Eduardo Marinho Oliveira, chefe de gabinete. Ao tempo, solicito ao secretário desta Casa que faça a inscrição dos nobres vereadores que farão uso da palavra durante o grande expediente. Senhores vereadores, vamos dar procedimento agora à inscrição para o uso da tribuna livre. Vereador Erilone Miranda Machado. Não. Vereador Ilândio de Sena Damascena. Sim. Vereador João Santana dos Santos. Sim. José Pires dos Santos. Lucilene Marques de Almeida. Manuela Machado de Almeida. Sim. Marilúcia Santana Santos. Não. Ubirajara Mendes de Queiroz. William Lima de Jesus. Senhora Presidente. Solta o som. Solta o meu som, pô. Senhora Presidente, com isso temos 1, 2, 3, 4, 5 vereadores inscritos para o uso da tribuna livre. Peço à secretaria desta Casa que faça o sorteio dos vereadores inscritos. Um, 2, 3, 4 e 5.
Som. Senhora presidente, após os sorteios, temos a seguinte ordem. Certo. Em primeiro lugar, abrimos os trabalhos o vereador João Santana dos Santos. Em segundo, o vereador William Lima de Jesus. Em terceiro, o vereador Ilândio de Sena Damascena. Em quarto, a vereadora Manuela Machado de Almeida. E em quinto, encerrando os trabalhos, a vereadora Lucilene Marques de Almeida. Passaremos para a ordem do dia. Como não temos matérias para discussão, passaremos agora para o grande expediente, onde convido os vereadores para que façam as suas considerações finais pelo tempo regulamentar de 5 minutos, conforme o regimento interno desta Casa. Convido o vereador João Santana dos Santos para fazer uso da tribuna nesta noite. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público em presente. Abraçar a todos que acompanham a sessão via Facebook. Agradecer a Deus por mais um dia, por estar aqui. Pedir a Deus que sempre Ele me conduza da forma mais correta que eu possa estar conduzindo a minha fala, que não é minha, é dele, eu apenas a uso. E dizer aos colegas que sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. Agradecer a esse grupo político, agradecer ao prefeito, Roberto. Eu entendo assim que desenvolveu o Tapiramontá em 4 anos, coisas que não se via na sua história política. Dentro de 4 anos teve um desenvolvimento muito grande, eu diria até avançado, até demais, da Tapiramontá. Mas também eu não posso deixar de falar de algo que aconteceu comigo pela segunda vez. E esse caso estava encerrado por mim. Mas ontem, acompanhando o jornal, eu vi o presidente da Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, cometer um ato absurdo de racismo ontem com nós brasileiros. Nos comparar os nossos clubes, que temos clubes como Corinthians, como Flamengo, Palmeiras, enfim, como o nosso time do nosso estado, que hoje nos representa nacionalmente, disputando a Libertadores, que é o Bahia, comparar a gente com uma macaca chita. Para quem não sabe, a macaca chita, ela era um símbolo de Tarzan. Cometer um ato tão violento, que é o racismo, que ainda está, eu diria, incubado em cada um de nós. Infelizmente, isso não poderia acontecer. Não é a cor da pele que define um cidadão, não é a cor da pele que define um homem. O que define o homem é o nosso caráter, é o caráter de cada um de nós. Por 2 vezes, eu fui barrado na porta do hospital Dr. José Neri, em Tapiramontá. Eu, essa semana, acompanhando os jornais, eu vi muitos atos de racismo. Isso para mim, estava enterrado. Mas eu não poderia ficar com isso preso dentro de mim, colegas. Eu tinha que soltar. Não é justo que um cidadão que paga seus impostos seja barrado. Edson Gomes, ele, por sinal, um grande artista baiano. Edson Gomes, ele tem uma música dele onde ele fala: somos barrados no baile. No baile eu até permito, colega, ser barrado, pois no baile
É só uma diversão, você pode do lado de fora ouvir, se divertir. Mas um parlamentar barrado na porta de um hospital é um dos maiores absurdos que eu já vi. E eu tenho certeza que não é culpa do prefeito. Eu tenho certeza, eu isento o prefeito Roberto de qualquer culpa dessa aqui. Eu isento. Agora, funcionários incompetentes, irresponsáveis, que ainda saem aí, dizendo que barrou o vereador na porta do hospital, barrou na porta do hospital, e pela educação do vereador, uma educação dada por um casal de lavradores, que não tiveram estudo, mas soube criar 11 filhos. Muito me honra ser filho de Valdemar Oliveira dos Santos, que seu Hélio teve o prazer de conhecer meu pai, e Cleusa Fernandes de Santana, que deu educação a 11 filhos. 11 filhos, nunca foi visitar um filho na delegacia. Nunca visitou um filho no hospital espancado por alguém. Então, a educação é de berço. Por educação, eu me retirei. Mas eu também não poderia me calar, guardar isso dentro de mim. Ter essa mágoa dentro de mim. Porque a minha pele, a minha cor, ela não mede o meu caráter. O que mede o meu caráter são meus feitos, são meus atos. E eu tenho certeza que a população tapiramontense, ela está passando a me conhecer melhor. E ela sabe o homem, o cidadão que tem dentro de João Santana. Eu isento o vereador aqui, mas o cidadão que está aqui é pai, é avô, é irmão, é filho. E não admite com ninguém uma tratativa dessa que foi feita comigo. Eu até peço à senhora presidente que convoque a diretora do hospital e diga qual o direito que um parlamentar tem. Que aí nós ficaremos sabendo qual o direito tem um parlamentar. Esse desabafo, colegas, ele vem porque dentro de mim eu já não aguentava mais guardar. E quando você vê pessoas na rua dizer que barrou um vereador é pessoa comum como qualquer outra. Ao contrário, ele só tem trabalho a mais do que todos. Ele não tem nada mais do que isso. Portanto, isento o prefeito Roberto dessa situação. Tenho certeza que não é culpa dele, nunca foi, mas funcionário irresponsável, truculento, não é para estar trabalhando em porta do hospital. Tem que rever a situação, porque não é para estar trabalhando ali. E 10 vezes que acontecer comigo, eu estarei aqui e vou falar. Vou falar, podem ter certeza. Não é justo. Essa semana, nós acompanhamos aí nas emissoras, nas redes sociais, uma criança chorar por ser agredida de forma racista por uma pessoa que nem branca não é. Nem branca não é. Colômbia, Brasil, esses países são países indígenas. Nem branca não é. E nós vimos aquela criança chorar, um jogador chorar daquela forma. Eu agradeço essa oportunidade e digo aos colegas, estou aqui. E para o racismo, a gente cerra os punhos. Convido o vereador William Lima de Jesus para fazer uso da tribuna esta noite. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, as vereadoras, aos funcionários da casa, em nome do assessor jurídico dessa Casa de Leis, doutor Cauê, eu cumprimento a todos os funcionários dessa Casa de Leis, e também aos visitantes, em nome do amigo Zé Carlos e Hélio, Agnaldo, que estão ali, cumprimento a todos os visitantes aqui nessa Casa de Leis. Da mesma forma que estendo meu boa noite para os que nos acompanham pela transmissão ao vivo na nossa página do Facebook. Lamentável, nobre vereador João, situações como essa, despreparo de profissionais, e que bom ver ser citado isso por vereador de situação. Nós, vereadores de oposição, passamos por isso diversas vezes ao longo da gestão passada, vereador João, de ser impedido de fiscalizar. Quando você esconde é porque tem algo de errado, né? Nós fomos impedidos diversas vezes, o vereador Ilândio e a vereadora Lucilene, que me acompanhou
Fui várias vezes junto com eles e os outros vereadores que aqui estavam. E alguns setores queriam barrar. Por despreparo, por falta de conhecimento, por entenderem que não pode estar barrando o vereador de fiscalizar. É interessante passar as instruções para a secretaria, nosso presidente, a senhora que tem um acesso, eu tenho certeza que tem um acesso livre dentro da gestão, passar para os secretários orientar os servidores públicos, que o vereador, ao chegar para fiscalizar qualquer órgão, eles precisam abrir as portas. É importante, vereador João, né, vereadores da base, fazer esse trabalho, que o que não vai faltar é fiscalização. O mandato só está começando, o meu mandato só está começando, mas eu disse o que eu disse aqui no discurso de posse, vocês podem ter certeza que eu irei ser mais fiscalizador do que no mandato passado ainda. Porque o meu entendimento é que quando a gente renova um mandato, a gente precisa ser melhor do que a gente foi. Eu tenho que superar a mim mesmo. Eu tenho esse entendimento. É o que eu disse que eu espero da gestão que está iniciando. Olha, vai para 4 meses já, né? Iniciar o 4º mês. 3 meses vai se vencer. Eu não fiz um comentário ainda com relação à gestão. Mas não pense que eu não estou fiscalizando, não. Os contratos. Não pense que eu não estou entrando no diário e observando, não. Vai chegar a hora de falar dos erros e dos acertos. Quando eu acertar, eu vou estar aqui para elogiar a gestão. Porque eu sou adversário político. Eu não vou elogiar o que está certo. Na hora que fizer o que é certo, eu vou estar aqui e parabenizar. Parabéns à gestão por essa conquista, por essa obra feita de recurso próprio, por essa conquista através do Estado, através da União. Ajudou muito a nossa cidade. Mas o que tiver errado, eu também vou falar. Eu vou ser fiscalizador melhor do que a gestão passada. E quando o vereador João citou aqui, que foi barrado na porta do hospital, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu só discordo quando diz, não é culpa do prefeito, da pessoa não, mas do gestor, sim. Se um errar lá no meu mercado, na minha empresa, eu também sou culpado. E quero ser cobrado por meu cliente. Zé, você errou, seu funcionário lá me tratou mal, você não soube contratar. Eu sou errado por quê? Contratei um péssimo funcionário. Então, quem contrata é o prefeito, quem dá o aval é o gestor, é quem tomou a iniciativa de tomar frente do município e foi eleito para isso. Então, também tem sua parcela de culpa. Eu entendo, vereador João. E não só esse absurdo que está ocorrendo, não, vereador João. Vou falar uma coisa bem simples, mas que dói. O senhor falou de racismo e perseguição é algo também que dói muito. E eu não tenho dúvida que um desportista, quem gosta do futebol, sabe, nós temos aqui um exemplo, um clube, que é o exemplo hoje em Itaperamutá de organização. Clube esse que eu até acabo patrocinando só pela organização do clube, mesmo não torcendo para esse clube local, né? Que eu sou barrista, eu sou abaixado, eu torço por Faste, e agora o novo Haste da Rua do Campo, né, vereador Bira? Então, assim, mas o Real Borusso, um time que o P. Leandro, né, é o presidente, toma conta, é um dos times mais organizados de Itaperamutá. E eu fiquei triste quando ouvi uma nota de repúdio que o time foi barrado de disputar uma competição, a Copa do Beju, tão famosa. Gostaria até de parabenizar Erilone, que sempre fez aí, mesmo quando não houve participação do poder municipal, mas agora, pelo menos o CARD, eu estou vendo que está tendo uma participação do poder municipal. Eu estou vendo lá no CARD que a Superintendência de Esporte está aparecendo lá como eles que estão promovendo. Então, dessa vez está sendo feita pela prefeitura. E porque o cara não comulgou com as mesmas ideias, não chegou lá e deu um voto, você barrar um dono de clube a participar de um campeonato,
Isso é um absurdo e fica aqui o meu repúdio também. E o mais é desejar aos tapramontenses uma excelente semana. Convido o vereador Ilândio de Sena Damascena para fazer uso da tribuna livre. Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, vereadoras, boa noite. Público que nos assiste, boa noite. Se fosse para programar o que ia falar pelos colegas aqui, não seria tão alinhado como está sendo essa noite. Senhor presidente, eu venho fazer um pedido, e não vai ser nem pedido, eu vou partir para o apelo. Eu queria pedir à nossa secretária de saúde, Daiane, ao nosso colega vice-prefeito, Raelso, e ao nosso colega, Mário, como médico que trabalha em unidade da saúde da Tramontar. Eu queria que eles pudessem fazer um convite aos colegas técnicos de enfermagem, principalmente aos novatos, para dar uma aula de ética. A falta de responsabilidade e a falta de respeito que estão tendo com as pessoas. Racismo? Não. Preconceito com os idosos. Onde um paciente acamado, outro que vem ao hospital, outros que vão ao PSF, a forma que estão sendo tratados. Chega a ser desumano o que se ouve, não só por um, e também não só por mim. Eu acredito que alguns colegas aqui já devem ter ouvido. Eu quero dizer a esses colegas, não vou citar nomes e nem precisa, porque é antiético, até o momento é antiético, eu citar esse nome, a forma que ele tem tratado, os técnicos de enfermagem têm tratado essas pessoas. Eu vou dar um exemplo bem rápido, só de um que veio para o hospital de Tapromtar. Uma senhora de 85 anos, quase debilitada, para tomar uma injeção, e o técnico olhar para a pessoa e dizer: eu não sei nem onde aplico a injeção, só tem osso e pele. Isso é forma que trata, colega Biraldo? Vou dizer para você, se for comigo, minha mãe, um parente meu, ou eu levar, vocês podem ter certeza que nessa hora minha alma vai sair do corpo e eu não vou me responsabilizar pelos meus atos. Isso é caso de vergonha. O outro técnico de enfermagem dizer que não foi contratado para fazer curativo residencial, domiciliar, na frente do próprio paciente, que o paciente é muito chato, que deveria agradecer por ele estar indo na residência, porque o paciente tem que agradecer. Tu está trabalhando, ganhando dinheiro que é do povo, e o paciente é que tem que agradecer, Eu vou pedir, vou encaminhar um ofício, vou pedir o corém de todos esses técnicos de enfermagem que foram contratados. E vocês podem ter a certeza de vocês. A próxima situação que houver de um técnico de enfermagem, não tenho nada contra eles, a nenhum, até mesmo porque eu não conheço todos. Mas a próxima ação que tiver, vocês podem ter certeza que eu vou buscar a justiça e vou caçar o corém desse colega. Isso é inadmissível, dentro de Itapramontar, dentro da nossa comunidade, a gente aceitar esse tipo de comportamento. Elemento como esses que cursou o curso, com certeza, não foi pelo amor à vida, foi pelo dinheiro. E isso, jamais, jamais, nem só como vereador, mas como ser humano, eu vou aceitar. E o mais, meu muito obrigado. Convido a vereadora Manuela Machado de Almeida para fazer uso da tribuna.
Boa noite, senhora presidente, vereadora Lucilene, demais vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham. Realmente lamentável algumas situações relatadas aqui. Vamos esperar que realmente hajam as providências devidamente tomadas e que seja resolvida. Na semana passada, logo após o meu pronunciamento, e ressalto que nada do que falei foi deduzido conforme o meu julgamento, mas nas palavras do vereador João Santana, eu tive a oportunidade de fazer e não fiz quando estive na gestão passada. Agradeço ao vereador Zeu por ter se pronunciado em meu favor, mas sinto-me na obrigação de esclarecer algumas situações que são desconhecidas a algumas pessoas. Peço licença ao ex-vereador dessa casa, Abal Maia, a quem tenho grande respeito e estima, por citar seu nome em alguns momentos. Eis os fatos. Dia 4 de janeiro de 2021, primeiro dia útil após a posse, foi negada a entrega da chave da Secretaria de Ação Social ao então secretário Abal Maia, local onde eu havia manifestado interesse em contribuir, auxiliar a população e ao governo da melhor forma. Ficamos até às 11 horas da manhã, sem conseguir entrar na secretaria, pois a chave estava em posse de outra pessoa que mais tarde eu fiquei sabendo não queria o meu acesso ao recinto. Com o passar dos dias, nenhuma das solicitações que eu fizesse ou desse encaminhamento era atendida. Quero dizer que eu não pedia nada para mim, não havia pedido particular ou de interesse pessoal. Eram para as pessoas que chegavam com alguma necessidade. Mas o vereador João Santana não sabia disso, não é? Dia 10 de fevereiro de 2021, uma quarta-feira, final da tarde, elaboramos em conjunto, eu e Abal Maia, ainda secretário de Ação Social, um projeto de corte e costura, visto que a prefeitura possuía máquinas de costura profissionais. Fomos ao gabinete do prefeito apresentar um projeto que ajudaria pessoas a desenvolver uma profissão e ainda seriam feitos os fardamentos a preço de custo para os funcionários da prefeitura. O resultado, no outro dia, as máquinas haviam sido direcionadas para outra função. Mas Vossa Senhoria também não sabia disso, não é? 30 de julho de 2021, entreguei à equipe pedagógica na Secretaria de Educação o projeto Laboratório de Aprendizagens para a recuperação das aprendizagens dos alunos logo após o período pandêmico, onde me coloquei à disposição para coordenar, orientar e ser mais uma trabalhadora nessa árdua tarefa. Inclusive, falei sobre o projeto em uma jornada pedagógica. Resultado, o laboratório de aprendizagens foi engavetado, nem resposta eu tive. Mas Vossa Senhoria também não sabia disso. Creio que esses 3 relatos sejam suficientes. E olha que eu teria muita coisa a falar. Talvez um dos motivos para que algumas pessoas desconheçam esses fatos é porque eu não gosto de me fazer de vítima. Não sou de lamentação, nem me faço de coitadinha. Eu assumo as consequências das minhas escolhas ruins. E não tinha que provar nada para ninguém. Mas de tudo levo aprendizagens. Sabem aquele ditado? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Eu ressignifiquei. E hoje, para mim, diga-me quem és, e eu te direi com quem andas. Eu sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa de caráter, eu sou uma pessoa que respeita o espaço do outro, não tento apagar a luz de ninguém. E não me cabe onde atitudes e condutas são apenas para usar as pessoas e descartar. Parafraseando a dama de ferro Margaret Thatcher, a linguagem de alguns políticos destina-se a fazer com que a mentira soe como verdade, o crime se torne respeitável e as narrativas se mantenham sólidas. As oportunidades foram me dadas realmente? Será que tudo o que foi dito é verdade? Mais uma vez, cabem às pessoas fazerem juízo de valor. As pessoas que me ouvem, peço desculpas. Da minha parte,
não responderei a mais nenhuma opinião baseada em achismo relacionada à minha passagem na gestão passada. Não me propus a estar aqui para situações como essa. Lavar roupa suja não é o meu perfil. Estou aqui para debater, propor e dialogar sobre projetos que promovam o progresso para a nossa Tapiramutá. Muito obrigada. Convido a vereadora Lucilene Marques de Almeida para fazer uso da tribuna livre desta noite. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, funcionários aqui da casa. Quero cumprimentar também o doutor Cauê, o nosso assessor jurídico. Quero dar boa noite também a todos que nos assistem através do Facebook da Câmara de Vereadores de Itapiramutá. Inicialmente, eu gosto muito de agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez fazendo o meu trabalho, né, e agradecer a Deus pela vida e por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Eu quero iniciar aqui o meu pronunciamento falando com o vereador João e com o vereador Ilândio. Quando se fala de alguns funcionários. Na verdade, o que nós temos visto são funcionários despreparados, são funcionários que não estão nem aí para o povo, como foi dito aqui por um vereador, que eles estão pensando é no que eles ganham e não no serviço a ser prestado. Mas tudo isso está acontecendo em Itapiramutá é porque a gestão que aí está não está preocupado em dar trabalho a quem gosta do povo, a quem tem responsabilidade. Ele está dando trabalho para cumprir com os seus compromissos políticos. E aí é onde entra todo esse serviço mal prestado à nossa sociedade. Eu quero lhe dizer, colega Ilândio, que eu acredito que comigo também não acontece, não. Porque se eu chegar no hospital para ser atendida, ou levar alguém para ser atendido e for tratado desta forma, pode ter certeza que não vai ficar barato. Não vou agredir, mas vou dizer o que precisa ser dito e vou procurar a Rádio do Morro do Chapéu e a Rádio de Piritiba e fazer uma explanação para que o povo de Itapiramutá e o povo de toda a região saiba o tipo de profissionais que o prefeito de Itapiramutá colocou para trabalhar. Mas eu também gostaria de fazer alguns questionamentos aqui. A eleição foi em outubro, né? Está aí, o prefeito foi reeleito, assumiu em 1º de janeiro, e de janeiro para cá, nós não temos visto melhoras nenhuma em nenhum setor da administração. Eu fiz uma visita domingo em uma localidade e lá eu fui questionada, né, por conta de que o poste de energia que fica próximo da casa do cidadão tem 5 meses que foi trocado a lâmpada. Está apagado. Está tudo no escuro.
E assim, existem outras localidades também que estão passando por esse mesmo problema. Tem uma outra situação também, que eu acho que é do conhecimento de todos aqui. O colega Zeu e o colega Ilândio, né? Eu falo o colega Zeu e o colega Ilândio porque estão vindo, né, de uma legislatura anterior. Vocês sabem que Itapiramutá recebeu um caminhão-pipa, não sabem? Não recebeu aqui na cooperativa? Não recebeu? Então, cadê esse carro? Foi parar onde? Porque esse carro não tem sido visto aqui em Itapiramutá. Cadê as ambulâncias? Que inclusive tem uma, é duas ou é três que está em Jacobina, que tem uma que já tem mais de um ano que está lá quebrada. Cadê os carros para servir a população de Itapiramutá? Volta Grande está sem ambulância. Adoece um paciente, como adoeceu recentemente um senhor lá, que teve o início de AVC, e tiveram que colocar deitado no banco traseiro de um carro pequeno, porque não tinha uma ambulância em Volta Grande. Cadê os carros? Foram para onde? Cadê os trabalhadores que o Morro Bonito Mato está tomando conta? O que é mesmo que está acontecendo com a gestão? Eu quero dizer aos colegas vereadores que o que eu estou falando aqui, vocês podem fiscalizar. Vocês podem ir ver se eu estou falando a verdade. Eu sei, senhora presidenta interina, que os meus minutos já se esgotaram, né? Nós temos apenas 5 minutos. É que são tantas coisas que precisam ser dito aqui nessa casa, mas infelizmente o tempo é curto, né? Mas, se Deus quiser, terça-feira, nós estaremos aqui novamente e vamos dar sequência aos questionamentos para que a gente possa saber aonde é que estão os carros, as ambulâncias e outros patrimônios do município, aonde é que estão. Muito obrigado a todos e uma boa semana e que Deus nos abençoe. Já brincou do gato meu? Já brincou daquela brincadeira, o gato meu? Colegas, senhora presidenta, eu solicito o direito de resposta aqui da colega Manuela. Direito de resposta concedido, senhor vereador. O senhor tem 1 minuto e meio para... Nobre colega, presidente, eu gostaria de, vereador João, baseado em que artigo o senhor está pedindo o minuto de resposta? Não tem, não. O regimento é omisso e não tem direito de resposta para... Ele tem o direito de resposta para falar, sim. Então, senhora presidente, eu vou precisar me ausentar da sessão, viu? Vamos, nobres colegas. Oxe, o regimento aqui está tendo que tem que jogar fora, porque não está sendo cumprido mais. Inclusive, semana passada eu também queria o direito de resposta, né? E foi me passado que, segundo o regimento, não podia. Eu esperei até hoje. Eu não pedi o direito de Tribuna livre resposta não se pode, para atacar a colega, não. O que foi dito, tribuna livre não pode. A presidente decide. Mas a tribuna livre é o último... Onde é que está no regimento que a presidente mostra o regimento aí. Os caras... é? Eita, menino, aqui tudo que for omisso, se for aplicar... vai virar bagunça, viu? Eu posso, vereador, com todo respeito ao senhor, viu? Não é por questão de ser o senhor. É questão que é algo que nunca existiu nessa casa de leis e não pode aqui botar regra, não. Rapaz, aqui tem que ter leis. Já chama casa de lei. Oxe, nunca houve direito de resposta. Agora toda sessão ali que a gente usar a tribuna vai dar direito de resposta. O local, tribuna livre é ali, ó. Aqui não. Senhora presidente. Eu discordo. Senhora presidente, eu peço perdão, né? É um assunto realmente novo, né? Eu estou aqui na casa há 12 anos. Se o vereador João, que é meu amigo, né? A gente fez algumas obras aqui na Câmara, por sinal, ficaram super bem feitas.
que é que eu posso estar aconselhando? Que deixe esse direito de resposta, mesmo que seja para elogiar, né, a nossa vereadora, para a próxima semana. Eu acredito que ficaria até mais elegante e melhor, né, para todos. E não abrir precedentes aqui e ficaria ruim, depois não poder abrir para outros. Né? É o meu conselho, mas Tranquilo. a nossa presidente interina tem aval total para tomar a decisão. Não, tranquilo, né? tranquilo. Dizer o vereador Zeu aqui que João aqui é paz e amor. Valeu, João. E é por isso, ex-presidente Bira, que eu digo que foi um dos melhores presidentes que já passou nessa Casa de Leis, por esse bom senso, né, que deve haver, e eu entendo que o jurídico dessa casa precisa estar norteando os presidentes com relação a isso, para daí a pouco não virar bagunça, né? Porque amanhã, hoje concede para um vereador de situação, amanhã eu peço e não concede para mim, fica ruim, não fica? Então, vereador João, eu tenho certeza que o senhor iria falar até mesmo de tudo que o senhor não sabia, que a ex-vice-prefeita falou. Eu tenho certeza que o senhor ia só falar que, só ia elogiar das ideias brilhantes dela. Mas, se abrir esse precedente, eu tenho certeza que não vai poder abrir para outros e vai ficar ruim. Muito obrigado, vereador Bira, pela contribuição. Eu agradeço, vereador, pelos elogios e quero também agradecer ao vereador João, né, de prontidão a atender o nosso pedido e a nossa presidenta, que está aí fazendo um excelente trabalho. E parabéns, viu, presidenta? Obrigada, vereador Bira. Desejo a todos para que tenhamos uma excelente semana. Ao tempo, convoco todos os vereadores para a 5ª sessão ordinária do primeiro período a ser realizado no dia 25 de março de 2025, às 19 horas, ou em qualquer momento sobre nova convocação extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro a sessão encerrada.